Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Daniel. Nós estamos nesse propósito de entender o livro profético de Daniel. Metade desse livro tem uma natureza profética, são recados de Deus, mensagens de Deus para o seu povo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor tem falado, amém? As pessoas que ficam mais espiritualmente firmes são aquelas pessoas que abrem, estão atentas à palavra do Senhor. Hoje um rapaz que não é da nossa igreja escreveu para mim dizendo que está sendo muito abençoado pelas mensagens do nosso ministério. Muito abençoado. Falou, você não faz ideia, inclusive vai fazer o seminário com vocês. Ele disse, essas mensagens têm mudado a minha visão sobre a palavra, sobre Deus. Ficou agradecendo várias vezes, né? Eu só posso ser grato a Deus, porque é Deus quem usa a nossa vida, amém? Vamos ver se essa Bíblia para quieta aqui. Vamos ler a palavra, Daniel capítulo de número 8, a visão sobre um carneiro e um bode. O subtítulo da minha Bíblia está a visão do carneiro e de um bode, mas o tema da minha mensagem é: o carneiro e o bode são vencidos pelo cordeiro. Amém? Quem vai vencer o bode, quem vence o carneiro por fim, é o Cordeiro de Deus. Vamos ler então, diz assim: no terceiro ano do reinado do rei Beltsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Isto aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente, que foi a do capítulo 7, gente. Quando tive a visão, parecia que eu estava na cidade de Suzã, que ficava na província de Elão. Nessa visão eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos, eis que diante do rio estava um carneiro que tinha 2 chifres. O que é que Daniel viu? Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido do que o outro. E o mais comprido apareceu por último. Vi o carneiro dava chifradas para o oeste e para o norte e para o sul, e nenhum animal podia resistir a ele, nem havia quem pudesse tirar-lhe do seu poder. Então era um carneiro poderoso, né? Ele fazia o que bem queria e assim se engrandeceu cada vez mais. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste. Então, enquanto Daniel estava tentando entender a história do carneiro, que dava cabeçada em todas as direções, aparece agora um bode, que percorria toda a terra, mas sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Foi na direção do carneiro, que tinha os 2 chifres que eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Eu vi quando o bode chegou perto do carneiro, enfurecido contra ele, o atacou e lhe quebrou os 2 chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão e pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. Versículo 8, Raquel. O bode se engrandeceu cada vez mais, porém, quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre, o bode que estava prevalecendo, o que aconteceu com ele? O seu grande chifre foi quebrado, e o seu lugar saíram 4 chifres bem visíveis. Verso 8, finalzinho.
quando cresceram na direção dos 4 ventos do céu. Verso 9: de um deles saiu um chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra gloriosa. E se engrandeceu tanto que alcançou o exército dos céus. Lançou por terra alguns desses exércitos e das estrelas e o pisou com os pés. Ele se engrandeceu tanto que chegou a desafiar o príncipe desse exército. Tirou dele o sacrifício diário e destruiu o lugar do seu santuário. O exército que foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, lançou por terra a verdade, e tudo o que ele fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e outro santo que lhe perguntou. Então, 2 seres celestiais aqui, né? Perguntou: até quando vai durar esta visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? E ele respondeu e disse: as 2.200 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. Está assim na sua Bíblia? Reconsagrado ou purificado, porque o santuário durante esse tempo foi contaminado, e eu já falei um pouquinho em casa sobre isso, já vou explicar aqui. Depois tive a visão, eu, Daniel, procurei entendê-la. Foi quando se apresentou diante de mim um ser que tinha aparência de homem, e ouvi uma voz do homem que vinha das margens do rio Ulai e que gritou assim: Gabriel, explica a visão a este homem. Então é Gabriel que vai dar a explicação. Ele veio para perto de onde eu estava. Quando chegou, fiquei muito com medo e caí com o rosto em terra. Mas ele disse: filho do homem, você precisa entender que esta visão se refere à visão ou ao tempo do fim. Ele ainda falava comigo quando caí sem sentidos, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou, me pôs em pé e disse: eis que vou lhe contar o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro, lembra do carneiro que nós vimos? Ele vai explicar agora. Aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. Então quem que é o carneiro? Médio-Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o chifre grande entre os olhos é o primeiro rei da Grécia, ok? O fato de o chifre ter sido quebrado, levantando-se 4 chifres em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão dentre este povo, mas não com força igual ao que ele tinha. Quando se aproximar o fim desses reinos e as transgressões tiverem chegado ao máximo, surgirá um rei cruel e mestre em intrigas. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força. Causará destruição terríveis e prosperará naquilo que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. 25. Por sua astúcia fará prosperar o engano, e no seu coração ele se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ele se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem intervenção humana. A visão das tardes e das manhãs que lhe foi dada é verdadeira, mas guarda a visão em segredo, porque se refere a dias que ainda estão bem distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse.
Fique em pé comigo, vamos orar ao Senhor agora. Que o Espírito do Deus vivo, que esteve com Daniel, venha falar conosco aqui nessa noite, nessa revelação da palavra do Senhor, amém? Que toda mente, que toda distração, que qualquer outra preocupação agora fique em segundo plano, porque o Senhor vai nos explicar a sua palavra, e que o nosso coração seja reverente, e que nós recebamos essa palavra do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos diante da sua palavra, e pedimos agora o entendimento, o esclarecimento. Assim como Daniel, nós também somos humanos, nós também não entendemos todas as coisas, mas nós contamos com o Espírito Santo, aleluia, o Espírito da revelação, o Espírito da verdade, que esteja conosco agora, e que nos faça entender a tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Pode se sentar, igreja. O nosso tema é: o carneiro e o bode serão derrotados pelo cordeiro. Glória a Deus. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler nos fala que Daniel teve uma outra visão. Você que estava aqui no domingo passado sabe qual foi o sonho de Daniel no texto passado. Você se lembra? Qual foi? Os 4 animais, ok? Agora é importante você entender que desses 4 animais só vão ficar 2 na visão de Daniel, que ele já falou quais são: o bode e o carneiro, que representam 2 reinos, o reino dos medos e dos persas, e o bode, que representa o reino da Grécia. Por que é importante esse capítulo 9? Porque à medida que nós estamos caminhando para o fim do livro de Daniel, e esse capítulo agora, ele vai dar mais detalhes. Cada visão que Daniel compartilha com a igreja, conosco aqui, ele vai nos dando mais detalhes sobre o final. Ele vai nos dando o que vai acontecer na história. O que vai acontecer na história, o que aconteceu, e na verdade o que vai anteceder a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque nós acreditamos que Jesus vai voltar, mas é importante nós entendermos o que o mundo está para viver, o que o mundo está para experimentar. Muitos cristãos estão desatentos à palavra de Deus, mas quando vier a grande apostasia, quando vier o anticristo, muitas pessoas vão se decepcionar, porque elas não estão se preparando na palavra de Deus, elas não estão se preparando para o fim, elas não estão atentas àquilo que a palavra de Deus está dizendo. E eu tenho certeza que a Raquel está atenta aqui nessa noite à palavra do Senhor, né, Raquel? A Duda também está atenta, o João está atento, cada um de nós aqui estamos atentos, a minha esposa, estamos atentos, igreja, à palavra do Senhor. E é interessante, como eu disse, né? Essa visão ele recebe, essa visão profética, ainda durante o período. Lembra-se que no nosso texto, igreja, você está comigo aí com a sua Bíblia aberta, quando foi que Daniel recebeu essa revelação? No 3º ano do reinado de Belsazar. Quem que era Belsazar? Fala alto. Filho de Nabucodonosor. Então Daniel ainda, o sucessor, Daniel ainda está falando quando eles ainda estavam debaixo do poder de Nabucodonosor. Mas Daniel teve essa visão e disse: olha, reino vai se levantar e reino vai cair, né? Os babilônicos estavam ainda no poder, mas ele disse que esse reino foi caído, esse reino foi destruído, seria destruído. E então ficariam só 2 grandes reinos: o reino dos medos e dos persas. Vocês perceberam que no texto fala que depois surge um pequeno chifre, né? No capítulo 7 fala do pequeno chifre, e no capítulo 8 também fala desse pequeno chifre, que o bode, no caso, quebrou. Se levantaram 4 reis, e desse 4º rei, ele derrubou os 3 primeiros reinos e ficou um único.
não é isso? O último do reino dos gregos. Agora, o que é importante nós entendermos, igreja? Que há uma diferença do pequeno chifre, uma pequena diferença do pequeno chifre do capítulo 7 e o pequeno chifre do capítulo 8. Quem que é o pequeno chifre do capítulo 7? São 4 reinos. O pequeno chifre, ele se levanta do quarto império, na estátua de Nabucodonosor. O império? Ok. Quem é o pequeno chifre que vai se levantar dentro do Império Romano? O anticristo. Ok? O anticristo será aquele que vai se levantar dentro do Império Romano, como nós vimos no texto. No capítulo 7, vai falar novamente de um pequeno chifre, mas esse pequeno chifre, no capítulo 8, versículo 8, vamos praticamente estudar esse texto, então sem pressa você pode acompanhar. Capítulo 8, versículo 8, vamos lá, João. O bode se engrandeceu mais uma vez, porém quando estava no auge do seu poder, ok? Imperador grego. Quem lembra do nome do imperador grego? Alexandre o Magno, Alexandre o Grande, ok? Ele é esse aqui que ele está falando no versículo 8. Quando ele estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado. O império do Alexandre o Grande acabou. Ele não foi assassinado, que nós vimos na semana passada? E no seu lugar saíram o quê? 4 chifres, bem visíveis, que cresceram na direção dos 4 ventos. Lembra que quem foi que assumiu? O reino dele quebrou, foi subdividido em 4 governos. 4 generais tomaram conta do império de Alexandre. Seleucos e outros mais assumiram. 4 generais assumiram, ok? E desse texto nos diz aqui que ele se engrandeceu e que esse chifre então foi quebrado, e desses 4 reis se levantou, se levantaria um que iria dar continuidade. Agora, o que Daniel viu nessa visão, gente? Quando ele vê esses 2 impérios aqui, vamos aqui fazer uma retrospectiva do nosso texto. Primeiro, o carneiro, se você está com a sua Bíblia, no versículo 3, ele tinha 2 chifres, não era isso? 2 grandes chifres. Mas o que aconteceu com o chifre? Lorena, o que aconteceu com o chifre? O segundo chifre cresceu mais que o outro, se tornou maior que o outro, não é? São 2 chifres do carneiro. Vamos lá. O que representa o carneiro? O império Medos e Persas. Então por isso que são 2 chifres. Só que o segundo se tornou maior. Em outras palavras, o reino persa prevaleceu sobre o reino dos Medos. Mas esses 2 juntos, esses 2 chifres, foram os chifres que conquistaram o império. Como é o nome do rei que conquistou Belsazar? Lembra do Belsazar? Estava dando a festa, a orgia, escrevendo na parede, escreveu uma mão de um homem escrevendo, filho de Nabucodonosor, Deus dizendo que, lembra da frase no capítulo 7, que ele foi pesado na balança?
O rei Ciro, capítulo 6 na verdade, eu falei 7, mas é o 6. Vocês estão comigo aí, gente? No tempo do rei Dário, Ciro não, o Ciro foi posterior ao Dário, né? Então, o reino que prevaleceu sobre os babilônicos foi o reino medos e persas, tá? E observa aqui no texto que esse animal, voltando aqui para o capítulo, o carneiro tinha esses chifres, e ele começa a dar chifrada em todas as direções, né? O carneiro é um animal aqui. Por que Deus escolheu o carneiro para ilustrar a igreja, o reino dos medos e dos persas? Porque é um animal agressivo, tá? É um animal agressivo e começa a dar chifrada para todos os lados. Os medos e os persas são fortes na conquista, né? O versículo 4 diz, olha o que diz o 4 sobre o carneiro: vi que o carneiro chifrava para o oeste, para o norte, para o sul, e nenhum animal podia resistir a ele, e não havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava, e assim se engrandeceu cada vez mais. Então esse é o império dos medos e dos persas. Agora, na visão de Daniel, se levanta um segundo animal. Qual é o nome do animal que se levanta? O bode. Versículo 5. Enquanto eu procurava entender isso, ele ainda está tentando entender a primeira visão. Enquanto eu procurava entender isso, eis que um bode vinha do oeste, percorrendo toda a terra, mas sem tocar no chão. Presta atenção nessa expressão, sem tocar no chão. Esse bode tinha um chifre bem visível entre os olhos. Ele vai na direção do carneiro, que tinha os dois chifres. O que ele faz com o carneiro? Ele vai com fúria. No versículo 7, eu vi quando o bode chegou perto do carneiro, enfurecido contra ele, o atacou e quebrou os dois chifres. O carneiro não tinha força para resistir ao bode. O bode jogou o carneiro no chão, pisou com os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder do bode. Então, se o carneiro fez um estrago, o bode chegou, quebrou os dois chifres dele, os poderes, a força, a autoridade, e assumiu o lugar. E esse primeiro rei que quebra, que destrói, ou que toma posse do reino, quem que é? Alexandre o Grande. Aí você pergunta, o que quer dizer o texto que diz que ele não pisou, os seus pés não tocaram o chão? Vocês viram aí que diz o texto? Que seus pés não tocaram ao chão? Versículo 5, o bode veio correndo sem tocar no chão. Por quê? Porque o Alexandre o Grande, na história, ele teve pressa. Ele não é o leopardo que nós vimos? É um animal veloz, que corre mais do que o leão, que corre mais do que o urso. Então ele é aquele que está correndo, ele é veloz, por isso que ele não toca no chão. Ele vem com sede, ele vem com velocidade para conquistar. E em 10 anos, o Alexandre o Grande já tinha conquistado toda aquela região, em 10 anos. E o coitado do bode aqui, o carneiro, não pôde contra a força do bode, né? Ele foi humilhado, ele foi vencido, né? E olha que ele se orgulha de ser mais forte, né? No versículo 8, o bode se engrandeceu cada vez mais, porém quando estava no auge do seu poder, o seu grande chifre foi quebrado, e aí no lugar dele nasce 4 governantes, né? Então observa que toda a arrogância dele caiu por terra, porque ele foi assassinado, Alexandre o Grande foi assassinado,
e o reino dele foi dividido. Mas observa que quem foi que na verdade derrubou Alexandre Grande do poder? Alguém pode me dizer? Na verdade foi o nosso Deus, foi o nosso Deus Todo-Poderoso. Veja no versículo 25, no versículo 25, no finalzinho vai dizer que ele se levantará. Quando ele se levantou contra o príncipe dos príncipes, que é o nosso Deus, né, que é o Senhor Jesus, será destruído sem 25, gente, será destruído sem intervenção humana. Mesma coisa, mas sem o poder dos homens. Por isso que eu falei, vai ser vencido como? Sem o poder dos homens. Quer dizer, não foi nada terreno, não foi nenhuma força humana que prevaleceu contra ele, entendeu, Ágata? Não foi nenhuma força humana que venceu contra ele, mas foi a mão invisível do nosso Deus que quebrou esse chifre. Agora vamos olhar um pouquinho, já estamos quase terminando a pregação, incrível que pareça. Vamos olhar agora a visão do pequeno chifre. Versículo 9, vamos olhar capítulo 8, versículo 9. De um deles saiu um chifre, nasceu o que, gente? Saiu um chifre pequeno. Mas a palavra não aparece chifre pequeno aí na sua versão? Fala do jeito que está na sua versão, não tem problema. Um pequeno chifre, chifre pequeno. O negócio é pequeno, chifre pequeno, que se engrandeceu na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Que terra é essa magnífica? Alguém tem alguma sugestão? Qual terra que é a gloriosa na Bíblia? Israel. Esse pequeno chifre se levanta contra todos os reinos, incluindo o pequeno, a terra gloriosa, a terra de Israel. Quem é, agora eu estou esperando vocês me perguntarem, quem é esse chifre pequeno? Quem é, pastor, esse chifre pequeno? Não é o anticristo. Não é o anticristo. Esse chifre pequeno é o segundo rei que vai entrar na Grécia, que entrou na Grécia. O nome dele é Antíoco Epífano, ou Epifânio. É o segundo rei da Grécia, chamado Antíoco Epífanio. Tem um acento aqui nele, ou Epífanes, dependendo do manuscrito, é Antíoco Epífanes ou Epifânio, ok? Esse rei, ele surge em Israel, ele surge na Grécia no ano 175 a.C. Então Deus está avisando Daniel, avisando a nação de Israel, que de todos aqueles impérios, o império grego vai se levantar um segundo imperador, que ele vai ser um cara satânico, um cara endemoniado, e que ele vai perseguir. Deus estava alertando o seu povo das perseguições. Está entendendo, Raquel? Ele estava alertando o povo. Mas, gente, presta atenção no que eu vou te falar agora. Até alguém falou que é o anticristo, né? O Antíoco Epífanes, ou Epifânio, ele não foi o anticristo, mas ele foi um tipo do anticristo. Gente, vocês sabiam que existem alguns personagens na história que não é o anticristo, mas acabam sendo uma personificação do anticristo? Alguém pode me dar exemplos na história de pessoas que se levantaram, calma lá, personagens que se levantaram contra Israel, ou que tentaram dizimar a humanidade?
você citou Hitler. Homens que foram verdadeira personificação do anticristo. Hitler, Stalin, Mao Tzu, como que é? Mao Tse Tung, chinês lá, Mao Tse Tung. Nero, no primeiro século. Domiciano foi um dos piores imperadores que matou cristão. E a Bíblia fala desse espírito do anticristo. Daqui a pouco eu vou falar sobre o anticristo escatológico. Mas antes da gente falar do anticristo escatológico, nós temos que falar o que é o anticristo escatológico. É o grande anticristo que vai vir aqui, que já deve estar se preparando para entrar no cenário mundial. Abra sua Bíblia comigo em 1 João capítulo 2. O apóstolo João, que inclusive escreveu o Apocalipse, ele vai falar sobre o espírito do anticristo. 1 João capítulo 2, versículo de número 18. Acharam? Olha o que João diz aqui: filhinhos, esta é a última hora. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, gente. João escreveu isso há 2000 anos atrás. O que é a última hora, igreja? Quem que ouve todo mundo falando assim? Nós já estamos no final dos tempos. Está errado essa expressão. Nós não vamos entrar no final dos tempos, nós já estamos no final dos tempos. Já é a última hora. A partir da vinda de Jesus, o relógio de Deus já começou a contar a última hora. Vocês entenderam? Quando Jesus morreu na cruz, já começou o relógio de Deus contar a última hora. Então nós não vamos entrar no final dos tempos, nós já estamos no final dos tempos. A partir do momento que Jesus voltou, qualquer minuto pode ser a última hora. Mas vamos lá. E como vocês ouviram que o anticristo vem. Quem que vai vir? O 16. O 18, perdão. E quando vocês ouvirem que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Quantos? Muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Então esse Epifânio, ele é o Epifanes, ele é o Antíoco, ele é uma personificação do anticristo. Segundo João, você leu o 1 João, agora lê a segunda carta de João, aquela que você nunca leu, né? Aquela que você nunca leu. Versículo de número 7. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Então nós temos vários anticristos na história. Gente, esse anticristo, voltando aqui agora para o Antíoco Epifânio, esse camarada foi um homem diabólico, foi um rei tão ruim, ele foi tão ruim, ele causou tanta destruição nos seus dias, e a Bíblia diz que ele se levantaria contra o povo de Deus, contra a cidade gloriosa, não é isso que nós lemos agora há pouco, no versículo 24, de Daniel 8, 24, vamos ler novamente. Grande será o seu poder, mas não por sua própria força, causará destruição terríveis, e prosperará no que fizer, destruirá
os poderosos e o povo. Ou eu estou indo muito rápido ou vocês não estão me acompanhando. Ele vai destruir quem? O povo santo. Acabei de falar, versículo 24. E ele destruirá o povo santo. Sabe quantos judeus morreram durante o governo de Antíoco Epifânio? 100.000 judeus foram sacrificados. Como diz o texto, ele fez cessar o culto a Deus. O Antíoco Epifânio, ele entrou no templo de Jerusalém, e no ano de 169 a.C., ele saqueou o templo do Senhor. Ele saqueou o templo, ele proibiu os sacrifícios, exatamente como o anticristo vai fazer. Vai proibir cultos a Deus, vai proibir que o povo de Deus adore ao Senhor. O anticristo vai fazer isso. Sabe o que a história diz que o Antíoco Epifânio fez? Ele colocou uma imagem dele dentro do Santo dos Santos. Sabe onde estava a Arca da Aliança? Ele colocou lá dentro uma imagem dele. E não só isso, no altar da propiciação, sabe o que ele fez? Mandou sacrificar um porco e aspergiu o sangue do porco, que é um animal imundo para os judeus. Mandou derramar e borrificar o sangue do porco junto com os excrementos do porco dentro do templo, que para os judeus era uma coisa sagrada, e obrigou todos os judeus a comerem a carne de porco. Foi uma profanação. E isso durou por quanto tempo? Gente, nós estamos falando de história. Isso aqui pode ser comprovado, você pode jogar no Google. Isso é história do que se cumpriu. Isso no versículo 14, qual foi a data? Ele disse: até 2.300 tardes e manhã, depois o santuário será. Então, do momento que Epifânio assumiu o trono da Grécia, por 2.300 tardes de manhã, ele profanou o templo do Senhor, até que houve a chamada revolta dos Macabeus. Daí aonde tem os livros apócrifos, no livro 2 de Macabeus, descreve que o Epifânio foi morto de uma forma destruído, ele foi destruído, foi comido, foi espancado, foi trucidado. E isso durou 2.300 tardes. Quanto que dá 2.300 tardes? Um total de 1.150 dias, dá mais ou menos 3 anos e alguns dias. Nós fizemos o cálculo, 3 anos e meio. Por que 3 anos e meio? Aí tem a ver com Apocalipse. Porque o número de Deus é o número... Qual é o número de Deus na Bíblia? 3 anos e meio é o número do homem, é o número da imperfeição, é o tempo que ele ficou. Então, esse tempo terminou, Deus disse que o santuário voltaria a ser repurificado, como você falou, reconsagrado. Então, isso durou até o ano 165 antes de Cristo. Depois entrou Judas Macabeu e os judeus lutaram contra os gregos e venceram. E houve a festa, olha que interessante, gente. Foi a festa que os judeus celebraram a purificação do templo, ou a festa da dedicação. Foi aí que nasceu essa festa, a festa chamada do Hanukkah. A festa de Hanukkah foi essa festa de reconsagração do templo. Por isso que ela não está na Bíblia, porque ela foi uma festa que foi purificando aquilo que o Antíoco Epifânio havia feito. Agora, voltando aqui um pouquinho sobre o anticristo, igreja. Essa será uma das estratégias, por isso que eu te falei que o Antíoco Epifânio, ele é uma prefiguração do anticristo. O anticristo, gente, vai ter a mesma atitude. Ele vai impor sobre o mundo que todas as pessoas vão ter que ter a marca da besta. Todas as pessoas
vai ter uma única religião no mundo. O anticristo que virá, o verdadeiro anticristo, ele vai impor que todas as pessoas o adorem, e vai ter uma só religião no mundo, e através do seu reino, o reino do anticristo, ele vai perseguir todos os cristãos. Não tem esse negócio de arrebatamento não, viu, Raquel? Que os crentes vão sumir, vida boa, vão para o céu. A igreja vai estar aqui quando o anticristo vier. Todos nós vamos enfrentá-lo, e ele vai perseguir, e ele vai matar pessoas. Negue Jesus ou então morre, você e a sua família. O pessoal já não vem nem no culto, né? Imagina se vier o anticristo, vai estar todo mundo adorando o anticristo. O pessoal não consegue nem ser consistente, ser fiel, não é a nós, ser fiel a Deus. Imagina quando o anticristo vier, aí a coisa vai ficar feia. Se uma tribulaçãozinha espanta você da igreja, quero ver quando o caldo engrossar. Se você acha que agora está difícil, você não viu nada quando o anticristo vier, né? As pessoas falam, o fulano não vem por amor, vem pela dor. Você não sabe o que é dor, você não sabe o que é dor quando o anticristo vier. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13, Apocalipse 13, olha aqui o anticristo. O que o antigo Epifânio fez é fichinha, perto do que esse cara vai fazer. Apocalipse 13, 12 e o 15. Ele exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Agora o versículo 15. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Você percebeu que o anticristo vai fazer no mundo? Uma só religião, e todos se prostrando diante dele, e quem não se prostrar vai ser morto, vai ser degolado. O que vai ter de cristãos sendo mortos, porque nós não queremos adorar o anticristo, porque nós não vamos nos curvar, porque na nossa vida só existe um rei, que é o Senhor Jesus Cristo, só ele que nós prostramos e adoramos. Voltando aqui ainda um pouquinho sobre o Antíoco Epifânio, foi exatamente isso que ele fez com os judeus. Ele proibiu que os judeus lessem a lei, ele proibiu que eles guardassem a lei, e como ele fez uma imagem dele, e todos tinham que adorá-lo, assim como Nabucodonosor. Esse é o espírito do anticristo. E assim, quando o anticristo voltar à igreja, quando ele vier, o único que terá poder de vencer o anticristo será o Senhor Jesus Cristo. Nenhum poder político, nenhuma conspiração, nenhuma força terrena terá poder. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. Vamos ver quem é que vai vencer o anticristo. Depois nós vamos para Apocalipse para terminar. Apocalipse capítulo 5. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e destruirá pela manifestação de sua vinda. Quando o anticristo estiver achando que está dominando, quando o anticristo achar que estiver no controle de todas as coisas, o céu vai se abrir. Segundo Tessalonicenses 2:8, o céu vai se abrir. E olha como é que Jesus vai matar o anticristo. Ele não vai mandar um anjo, ele não vai pegar uma espada. A Bíblia diz que vai ser só com o sopro da boca de Jesus. Jesus não vai precisar fazer muito esforço não, só com da boca de Jesus ele vai cair por terra, porque a última palavra não será do carneiro, a última palavra não será do bode, a última palavra será do Cordeiro de Deus.
o Cordeiro de Deus, a Jesus, o Cordeiro de Deus. Como diz aquele louvor, Santo, Santo é o Cordeiro de Deus, amém? Justo, forte, verdadeiro é o Cordeiro. Lembra só aquele louvor lá? Adorai ao Cordeiro de Deus. Não é isso? Ele não fala? Como é que fala o louvor? Justos. Livro. Ele é. É lá que nós vamos abrir. Abre lá em Apocalipse 5. Aleluia. Eu já quero logo pregar o livro do Apocalipse aqui, gente. São muitas maravilhas de Deus. Quem ama Deus, ouve a palavra de Deus. Amém? Capítulo 5, versículos 5 e 6. Não chorem. Sabe qual é o contexto aqui do Apocalipse? Não tinha ninguém digno para abrir o selo, ninguém para entender as revelações. João começou a chorar, o céu estava em silêncio. Aí o anjo fala assim, o Senhor fala assim: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, aleluia. Ele viu de pé um cordeiro que só parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono, aleluia. E o versículo 12 e 13 agora para a gente terminar. Glória a Deus. Proclamando com alta voz disse: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Fica em pé, igreja. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo o que neles há, estavam dizendo: todos os seres espirituais, anjos e demônios, naquele dia todos vão se ajoelhar e vão dizer: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. Amém. E aí fecha a história humana e começa a história eterna. Fecha a história na terra e começa um novo tempo. Sabe o que é lindo? Que nós somos a menina dos olhos do Senhor. Quando os imperadores se levantaram contra o povo de Deus, Deus foi lá, obrigado, e derrubou os imperadores. O anticristo virá, vai matar sim muitos cristãos, mas o Senhor Jesus Cristo vai voltar, e com o sopro da sua boca Ele vai destruir o anticristo e toda mentira, porque a Bíblia diz em Romanos 8:31, se Deus você pode dizer no fundo da sua alma: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é pela graça eterna. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por aqueles que pregam o evangelho da verdade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Adorai o Cordeiro de Deus. Põe aí, amor. Vamos cantar esse louvor terminando o culto. Pode deixar gravando aí. Nós vamos terminar cantando esse louvor.
Epifânio passou, Herodes passou, Nero passou, todos os homens vão passar, o Hitler passou, mas Jesus continua sentado no trono como o Senhor da história e o Deus eterno poderoso. Aleluia. Todos vão passar. Aleluia. Glória a Deus. Adore o Senhor. Jesus que nós servimos. Pai, poder de Deus, Pai, poder de Deus, tira-nos da vida de tristeza para o céu. Só Ele é, Espírito Santo vai caber. Glória a Deus. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Tu és o vencedor. Tu és o Senhor. Só Ele é. Glória a Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Cordeiro de Deus é justo e verdadeiro e Senhor. Aleluia. As palmas engrandeçam o Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, Jesus. A ti seja toda a glória. Exaltado seja o Cordeiro de Deus. Obrigado, Deus, que nós conseguimos terminar o capítulo 8. Oh, bênção de Deus. Amém, igreja? Amém.